Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta terça-feira. Rio Grande do Sul registra queda de 24% no índice de assassinatos. Acidente em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, provoca 3 mortes. E mais a previsão do tempo e a estreia do comentário de Fernanda Bart. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. Pela primeira vez em 9 anos, o Rio Grande do Sul terminou o primeiro semestre com menos de 1.000 assassinatos. Entre janeiro e junho de 2019, foram registradas 962 mortes, o que representa queda de 24% em relação às 1.265 mortes do mesmo período do ano passado. Os dados fazem parte dos indicadores de criminalidade divulgados pela Secretaria da Segurança Pública. Esses dados nos deixam otimistas, né? Embora nós não estejamos satisfeitos. Está muito longe daquilo que nós queremos chegar. Mas esses dados por si só apontam que nós estamos no caminho certo. Isso é uma evidência técnica, é uma evidência científica que o trabalho das polícias, né, está trazendo um resultado positivo. A redução também aparece na leitura mensal. Enquanto junho de 2018 registrou 194 homicídios, no mês passado, em todo o estado, houve 152, o menor número desde 2013. Sobre o governo do estado, foi aprovada nesta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. É assunto para Guilherme Macalossi no Jornal da RDC de hoje. Boa noite, Macalossi. Foi aprovada a LDO, prevendo congelamento de gastos, é isso mesmo? Boa noite, Daniel. Prazer estar aqui de novo no Jornal da RDC. Boa noite ao público. Foi aprovada por 37-13, um placar bastante expressivo, que demonstra aí a força do governo Eduardo Leite na Assembleia Legislativa. Esse placar se repetiu também durante as votações das autorizações de privatização, também diferenças bastante grandes em relação à oposição. O fato é que o relatório feito pelo Matheus Vesp, ele traz uma inovação que não se via desde 2007, ou seja, um orçamento cuja meta orçamentária é o déficit, 4,3 bilhões de reais. E é importante o fato de estar se confessando a quebradeira do Estado, porque o objetivo maior da atual administração é fazer adesão à renegociação da dívida. E o governador vai sentar com a equipe econômica para apresentar a LDO como um trunfo para obter do governo federal autorização para a renegociação que vai permitir o Estado ter um certo fôlego, tomar empréstimos e traçar outras medidas sem a necessidade de quitar as parcelas que são devidas com a União e que representam grande porcentagem aí da dívida pública do Estado, que já passa de mais de 70 bilhões de reais, sendo que a dívida com a União já está na casa de 63 bilhões. Então vejam só o tamanho deste valor. Bom, também há um congelamento nas receitas dos 3 poderes. E isso vai gerar, obviamente, polêmica. Porque tanto o legislativo quanto o judiciário parecem querer mais do que aquilo que é possível dar a eles. Inclusive parece que o Ministério Público vai entrar na justiça, vai judicializar para obter o crescimento vegetativo da sua receita mais a inflação. O que o governo do Estado está fazendo com isso? Ele está trazendo racionalidade para a questão orçamentária. Até então, os orçamentos estaduais eram apresentados, Daniel, com receitas extraordinárias fictícias, que não se cumpriam. Ou seja, se inventavam valores, certos recursos que seriam obtidos para o Estado e se apresentava um projeto orçamentário superavitário. Por quê? Porque era a norma da legislação. Era obrigatório apresentar uma peça orçamentária positiva, com recursos. Só que isso não está se cumprindo. Quer dizer, a peça orçamentária era mentirosa.
E agora é uma peça orçamentária real. Se o Estado não tem recursos para pagar as suas obrigações, como é que ele vai incrementar os outros dois poderes com valores acima daquilo que ele mesmo tem condições de repassar? Isso não existe. Incoerente, né? É a mesma coisa que você pegar e dar uma esmola para alguém que está pedindo dinheiro, aí você vai lá, no caso você faz a negociação, aí você dá o dinheiro para a pessoa e a pessoa, ao invés de economizar esse dinheiro para suas necessidades primárias, ela gasta com cachaça. Então o aumento é cachaça. E vamos lá, o poder legislativo, o poder judiciário e o Ministério Público são muito mais aquinhonhados que o executivo, ou não são? Hoje juízes, promotores ganham em dia, enquanto policiais e professores, que recebem muito menos, que fazem parte daquele conjunto de servidores públicos que estão sofrendo as consequências da crise, eles recebem uma porcentagem muito menor do que essa que é destinada para esses outros servidores, que são importantes, que são fundamentais, mas que representam a elite do funcionalismo do país. Exato. Promotores e juízes são elite, a magistratura é um segmento muito específico, mas que tem uma valoração enorme. Eu não estou dizendo que devem ganhar mal, mas eles ganham muito acima do que ganham professores e policiais, eles ganham em dia. Então, quer dizer, só uma parte dos servidores públicos está sofrendo os efeitos da crise, junto com a sociedade. E poderes específicos, segmentos específicos do funcionalismo não estão. Então, por que para eles essa condição e para os outros não? É isso que tem que se analisar. E tem um outro aspecto dessa história que é lamentável. O judiciário, através do Tribunal de Justiça, fez militância, fez lobby para obter esse aumento aí que está sendo pretendido. Quer dizer, a justiça se transforma num sindicato e não é papel da magistratura exercer lobby sobre os parlamentares para benefícios pequenos, mesquinhos, ordinários, que não dialogam com a realidade das contas públicas. Perfeito. Macalossi, cruzando as conversas hoje. Análise do governo Bolsonaro, a partir das 22h30. Perfeito, então. Muito obrigado, Macalossi. Obrigado, Daniel. O Jornal da RDC agora faz um rápido intervalo e na volta você vai ver a estreia do comentário de Fernanda Bart analisando a reforma da Previdência. Nós já voltamos. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo. 5 pessoas foram presas por tráfico de drogas na região metropolitana nesta terça-feira. No local que funcionaria como uma espécie de fortaleza do crime, foram apreendidos diversos objetos. Entre eles, um colete balístico, uma camiseta com símbolos da polícia, armas, munições e até um veículo roubado. Em Bagé, no sul do estado, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um trator logo após ele ser roubado nesta terça-feira. 2 homens foram presos e encaminhados para a Polícia Civil da cidade. Em Santo Ângelo, no noroeste, um homem de 19 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, foi encontrada uma sacola contendo crack, maconha e uma balança de precisão. Um acidente na ERS 239 em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, deixou 3 pessoas mortas no final da manhã de hoje. Segundo a polícia, as vítimas são 3 pessoas da mesma família. Eles morreram no local após o carro em que estavam se colidir com uma carreta. O acompanhante que estava no caminhão foi ejetado da cabine e foi encaminhado em estado grave ao hospital de Novo Hamburgo. O condutor da carreta também foi encaminhado ao hospital e está em condição estável. Segundo a Brigada Militar, a carreta trafegava na contramão quando acabou colidindo com o carro que capotou. E um outro acidente, agora envolvendo 2 ônibus, deixou 6 pessoas feridas aqui na capital. Mais informações com o repórter Henrique Dil. Boa noite, Henrique. Olá, Daniel. Boa noite. O acidente aconteceu no centro de Porto Alegre, entre as avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho. Um ônibus Jardim Vila Nova estava parado no semáforo quando foi atingido na traseira pelo coletivo Padre Réus. Ao todo, 3 pessoas de cada veículo ficaram feridas e foram atendidas pela SAMU. A gente volta contigo aí no estúdio.
Obrigado, Henrique. E hoje o plenário da Câmara dos Deputados começou a discutir a reforma da Previdência. Vamos ao comentário de Fernanda Bart. Boa noite. E é hoje que começa a votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados em Brasília. Está previsto para começar agora de noite e não tem hora para acabar. Na realidade, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, disse que a votação pode se prolongar até sábado. Aliás, todos os deputados da base aliada já receberam um aviso de que devem permanecer em Brasília, pelo menos até sábado, para que tudo esteja resolvido. A oposição teve reunião hoje de tarde e na reunião de líderes entre todo mundo que participa da votação hoje, não aceitaram o acordo entre o governo. Então, eles vão apresentar o kit obstrução. Kit obstrução foi apresentado como uma estratégia para que o projeto seja atrasado o máximo possível pelo deputado Alessandro Molon, pela Jandira Fegali, que é líder da oposição, da minoria, né? E pelo José Guimarães, aquele ligado ao episódio dos dólares na cueca. Para vocês terem uma ideia de quem está à frente deste kit obstrução, que na verdade é um kit anti-Brasil, é um kit anti-reforma da Previdência. A gente já sabe, não é de hoje, que tem diversos deputados dentro do Congresso que sabem que no momento em que a reforma da Previdência for aprovada, vai ser muito benéfico para o país e como vai ser benéfico economicamente para desenvolvimento em todos os setores, vai ser benéfico indiretamente ao governo. E eles não querem que o governo seja bem visto, eles não querem que a imagem do governo melhore, então eles estão trabalhando dia e noite pela obstrução contra a reforma da Previdência, com muita desinformação. Só que hoje à noite eles pretendem colocar, a promessa deles é 72 horas de tempestade dentro do Congresso, com o tal do kit obstrução. O governo, aparentemente, está tranquilo em relação aos votos que precisa. Para a reforma da Previdência ser aprovada, são 308 votos em 2 turnos. O governo acha que tem 339 votos. A oposição diz que o governo não tem mais do que 290 votos e quer usar a obstrução para reverter votos de indecisos e prejudicar a reforma da Previdência. A gente vê muito bem como o Brasil se divide dentro do Congresso entre os que estão a favor do desenvolvimento do país e os que estão torcendo contra, porque querem voltar ao poder, né? São muitos dias pela frente de fortes emoções dentro do Congresso. Hoje a gente teve o anúncio de que provavelmente os estados e municípios que foram retirados da reforma poderão ser reincluídos num segundo momento quando a reforma for para ser debatida no Senado, né? Muitos governadores, inclusive o nosso governador Eduardo Leite, quer que a reforma dos estados e municípios seja reincluída na reforma da Previdência, porque isso facilitaria a vida dos nossos gestores, principalmente aqueles que estão com maiores problemas de caixa nos seus estados, né? Então, esse debate pode voltar a ser tratado no Senado após a aprovação. O que a gente pode prever é que hoje de noite vai ter debate, vai ter tumulto e vai ter obstrução. Provavelmente o texto base, se for votado hoje, já vai ser de madrugada. Amanhã prometem votar os destaques do texto e no próximo dia a votação está valendo. Então vamos aguardar os próximos passos. Amanhã eu volto com vocês para a gente ficar por dentro da reforma da Previdência. Obrigado, Fernanda. E agora vamos à previsão do tempo. O sol deve prevalecer e esquentar um pouco a quarta-feira dos gaúchos. Vamos ver como é que fica a temperatura em algumas regiões do estado para amanhã. Em Guaíba, na região metropolitana, sol durante todo o dia e sem nuvens no céu. A noite será de tempo aberto, ainda sem nuvens. Mínima de 9 e máxima de 23 graus. Em Sapiranga, no Vale dos Sinos, o dia também será ensolarado e sem nuvens. À noite, céu limpo, mínima de 8 e máxima de 23 graus. Em Santa Rosa, no noroeste do estado, o sol se mantém durante todo o dia. À noite será de céu aberto, ainda sem nuvens, mínima de 11 e máxima de 24 graus. Em Gramado, na Serra, sol o dia todo. À noite será de tempo aberto e de céu limpo, mínima de 6 e máxima de 20 graus. Em Santa Cruz do Sul, no centro do estado, o dia será ensolarado e a noite de tempo aberto, sem nuvens no céu, mínima de 8 e máxima de 20 graus. E ontem à noite aconteceu a festa de comemoração
dos 40 anos do Grupo de Metais Galeazzi. O evento aconteceu na própria sede do grupo na zona norte da capital. Para os gestores da empresa, foi um momento de celebrar as conquistas e compartilhar as alegrias dessa história que começou há 40 anos. Como diz o nosso slogan, hoje nós estamos comemorando conquistas, né? Mas estamos planejando o futuro. Vamos dizer assim, a vitória de ontem não garante o sucesso de amanhã. Então, nós temos que estar sempre planejando, temos que estar sempre procurando, de todas as formas, melhorar a nossa capacidade de atendimento, enfim, temos que estar nos reinventando cada dia. E essa é a proposta que nós queremos fazer. O Grupo Galeazzi Sul está situado em Porto Alegre desde 1979. A empresa lidera o setor de distribuição de metais não ferrosos e aço inoxidável, nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uma coletiva de imprensa lançou hoje aqui na capital o 47º Festival de Cinema de Gramado. Nada melhor do que lançar um festival de cinema numa sala de cinema. A Cinemateca Capitólio de Porto Alegre foi palco do lançamento do 47º Festival de Cinema de Gramado, um dos mais tradicionais eventos do gênero no país. A gente teve um número recorde de filmes inscritos, né? Mais de 1.100 filmes inscritos, o maior dos últimos 15, 20 anos, e isso denota também um pouco da importância, a possibilidade dos diretores terem onde expor o seu trabalho, né? E agora culmina com a nossa parte final, né? A seleção ela foi muito difícil desses 1.100 e deu para fazer uma seleção de filmes de muito boa qualidade. Neste ano, serão exibidos 19 longas-metragens em competição e 34 curtas, entre mostra gaúcha e nacional. A expectativa é muito boa em relação a esse evento que faz parte da nossa história. Mostras paralelas, exibições especiais, debates e discussões sobre o mercado audiovisual também fazem parte da programação do evento. Serão muitos os homenageados dessa edição. O ator argentino Leonardo Sbaraglia recebe o Kikito de Cristal, enquanto a diretora Carla Camorati recebe o troféu Eduardo Abelim. O desenhista Maurício de Souza é reconhecido com o troféu Cidade de Gramado e o ator Lázaro Ramos com o troféu Oscarito. O Festival de Gramado habita meus sonhos e meus pensamentos. Quando você é um jovem ator pensando no cinema brasileiro, o Festival de Gramado foi uma das primeiras referências que eu tive, por tudo que proporcionou de divulgação, de espaço, de elegância, de celebração ao cinema nacional. O Festival de Cinema de Gramado acontece entre os dias 16 e 24 de agosto. Até lá, a gente bate palma para o cinema brasileiro. O Jornal da RDC fica por aqui. A seguir, você fica com Cruzando as Conversas. Boa noite e até amanhã. Jornal da RDC. Oferecimento CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Timber Móveis sob medida. Sua casa, seu universo.